Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, pessoal. Seja muito vindo à TV Secor Debate. É um programa do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Osasco Região. Estamos aqui no estúdio da UISA, mais vídeo aqui na Campesina, em Osasco, São Paulo, Brasil. Você pode estar vendo esse programa aí, qualquer parte do mundo, para ir pelo YouTube. Então, é um prazer estar com você hoje. E vamos falar sobre um tema que afeta milhões de trabalhadores brasileiros. É o que está na onda agora, depois da NR1, né? Está na moda, é a saúde mental. Então, você trabalhador, problema de saúde mental, saiba que no dia 26 do mês de maio foi aprovada, aí entrou em vigor a NR1, e nós trouxemos hoje especialistas para falar sobre o tema e outras questões da saúde mental, né? Ansiedade, estresse, burnout, sobrecarga, insegurança no trabalho e as transformações da vida moderna têm impactado diretamente a qualidade de vida das pessoas. A gente está falando tanto de VAT, né, vida além do trabalho, então qualidade de vida também está envolvido nisso. E por isso estamos aqui no estúdio hoje e vamos entender como cuidar da saúde emocional e prevenir o adoecimento e construir ambientes de trabalho mais saudáveis, né? Eu sou o Edson Bertoldo, não é o Wendel Cristiano que você está acostumado a ver, né? O Wendel Cristiano hoje está fazendo outro trabalho, vim aqui ter a honra de substituir ele nesse programa. E você pode seguir também o programa aqui, TV Secor Debate, através da rede social dos sindicatos comerciários, o @Secor. Secor, um C só, você pode ir lá, Secor, você vai achar a gente também no YouTube, você coloca TV Secor Debate. E você pode acessar aí o @Secor Osasco, né? @Secor TV Secor, e você pode acionar também a gente aí no Google, dá um Google lá, TV Secor Debate, pesquisa, já vai sair os vídeos lá e a gente vai falar diretamente com você nesse programa hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui duas especialistas que dedicam suas carreiras ao desenvolvimento humano e promoção de saúde mental. Adriana Gradice é muito conhecida em Osasco, ela é psicóloga, especialista em psicologia de trânsito. Você que está no trânsito aí, está meio nervoso. A Adriana Gradice é especialista, tem experiência, já conheço o trabalho dela há muito tempo. Ela tem experiência em gestão de pessoal, gestão de risco psicossocial, com mais de 30 anos de experiência, mais de 30 anos de estrada. Então, não estamos falando qualquer uma. A Adriana tem experiência e eu também já utilizei o serviço dela na questão do trânsito, também é muito eficiente e é capaz de resolver seus problemas aí do outro lado da tela. E também estamos conhecendo pela primeira vez a convidada, recebemos a Alexandra Sales Quiono, né? Ela é psicóloga, ela é especialista em saúde mental e psiquiatria pela Hospital das Clínicas, aliás, né? Que é ligada aqui à Universidade de São Paulo, à USP. Então, nós estamos aqui com know-how, Adriana e Alexandra. Sejam muito bem-vindas aqui à TV Secor Debate. É um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu atuo aí com a psicopedagogia já há alguns anos. Fui fazer psicologia justamente por uma necessidade que encontrei de aprimorar, aprofundar no conhecimento humano. Fiz a especialização na neuropsicologia e também na saúde mental e psiquiátrica ali pelo HC. Hoje atuo na NR1, né? Tenho aí ajudado, né, entender como que vai ser esse processo, um processo novo, que não tem uma receitinha de bolo para todos, para mim, para qualquer um que vai estar entrando aí na NR1, é um processo novo, é um diferencial. Então, qualquer fala que venha a ter, eu conheço sobre a NR1, não conhece. Conhecer o risco psicossocial é uma coisa, mas conhecer como de fato implementar, trabalhar é uma outra. E esse é o diferencial. Entender que essa receitinha de bolo, ela ainda está sendo elaborada, não só por nós, mas como por muitos. Então nós viemos aqui falar um pouquinho como que a gente aí como profissionais estamos vendo, estamos implementando, buscando melhorar o nosso serviço de consultoria e saúde mental. Muito bom. Então, você que está nos assistindo aí, não tem receita de bolo. Não tem aquele negócio de 1 mais 1 é igual a 2. Então, tanto os profissionais, tanto os trabalhadores, como os empresários também, têm que entender da NR1. E hoje nós estamos aqui com o pessoal que vai dar um indicador, vai dar a clareza onde você vai buscar informação, porque vai ter fiscalização, você não quer ser multado, logicamente,
Então, a gente tem um direcionamento. Eu sei que as meninas aqui, elas têm uma empresa de consultoria, depois elas vão falar mais da empresa e vai dar orientação para você. Estamos aqui também com a Adriana Gradice. Bem-vinda, Adriana, ao programa TV Secor Debate. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Adriana Gradice, a minha especialidade é a psicanálise. A psicanálise está em volta da escuta, e através disso, por que eu resolvi entrar na área da psicologia? Porque em alguns lugares que eu estava, questão do meu trabalho também, eu via que as pessoas precisavam ser ouvidas, né? Desde do mais novo ao mais velho. Estou travando. Respira, tudo bem. Por trabalhar com pessoas durante 17 anos, eu acompanhava nos Detrans, enfim, alguns com algumas dificuldades e outros não. E conforme eu ia conversando com eles, eu percebia que eles queriam falar. Aí eu fui me aprimorar, juntar o que eu tinha de experiência na gestão de pessoas, fui fazer um curso de psicologia para aprimorar junto com a ciência. E aí estou aqui hoje para falar um pouco da psicologia e também sobre as novas normas da RN1. Oh, bom, Adriana, bom histórico, né? Imagino você, uma vasta experiência no trânsito, hoje não é fácil, né? Apesar de criar as pontuações, muitas pessoas perdem as cartas por vários motivos, e é bom você trazer esse conhecimento que as pessoas precisam falar. As pessoas queriam falar contigo, e isso acendeu a luz para você vir para a área da psicologia. Bem-vinda. Agora, passando aqui para a Alexandra Chiono, estou olhando seu nome aqui, que o nome é diferente, Alexandra Chiono. Chiono é origem da onde? O Chiono é do meu marido, né? Que é oriental. Oriental? Eu imaginei. Aí todo mundo fala, Chiono, Chiono. espera. Não, Chiono é do marido. E nos últimos, nós estamos em 26, vamos fazer uma avaliação de 5 anos. Nesses últimos 5 anos, até pela sua experiência, o que mudou na questão da saúde mental, que hoje ela está tratada numa norma regulamentadora? Quando a gente fala NR1, é norma regulamentadora, tem vários números, e a NR1 trata especificamente da saúde mental. O que mudou de 5 anos para cá, até o tempo de hoje, Alexandre? Vamos pensar aí, quando a gente está falando regulamentadora, não quer dizer que nunca houve essa avaliação dos riscos psicossociais. Sempre existiram. O que veio diferenciar que agora só não é um preencher questionário, dar uma palestra e guardar e esquecer. Não é somente isso. É você identificou o problema e você vai ter que ter uma ação em cima desse problema. E vai ter que apresentar um resultado. Esse é o diferencial. Então, antes você entregava para os funcionários um questionário para preencher, se colocava junto o PGR, e ok. Apresentava alguma palestra ou outra. Inclusive, quando a gente está falando de comércio, nós estamos falando aí de uma fala muito motivacional, né? Inclusive, vamos lá, não vai funcionar mais. Quando a gente está falando de riscos psicossociais, justamente vai de encontro justamente qual é a fala que está dando para motivar o seu funcionário a continuar ali produzindo. Então, falas motivacionais não funcionam, não trazem saúde mental, pelo contrário, traz um adoecimento, já é comprovado. Então, a NR1, ela veio para regulamentar. Então, pensando numa inércia, na lei de Newton, pense assim, você tem lá o repouso, imagina uma caixa em repouso, quieta, parada, sem nenhum movimento. E você tem outras também que estão em movimento constante, movimento contínuo, né? Quando a gente pensa nessa caixa parada, que é uma inércia, ela se mantém ali, não se move. Para ela se mover, você tem que ter um impacto muito grande externo para que ela se mova. Quando você tem aquela em movimento, mesmo ela em movimento contínuo, entre elas existe um certo movimento, uma corrente de ar, imagine isso. Mas não deixa de se movimentar, ela se move de forma irregular. Quando a gente fala de norma regulamentadora, ela vem falando exatamente isso, eu vou entrar para que isso seja mudado. Então, para que isso seja mudado, eu vou para uma força, que é a norma. E aí, tanto essa, que é
que estava a caixa parada, em repouso, como aquela que estava em movimento, elas vão se mover de forma uniforme. Como que é isso? Eu faço a avaliação do risco psicossocial, eu faço uma ação em cima dos riscos que eu identifiquei, eu implemento um plano e aí eu vou colher um resultado. Então, exatamente, quando você pensa na lei de Newton, ele faz exatamente isso. Ele tem que ter uma força para que aquilo se mova. E quando você pergunta o que mudou nos últimos 5 anos, a gente está falando exatamente disso. A gente está falando assim, as pessoas vinham adoecendo. Com a pandemia, se agravou, ficou muito mais evidente. O isolamento trouxe isso muito em evidência. Então, teve que tomar uma ação. E estamos aí. O nosso país ainda demorou a chegar nesse patamar de identificação. Em outros países na Europa, inclusive, eles têm esses planos de identificação de saúde mental. Algo que chegou atrasado para nós. Mas chegou. Então, vamos atuar. Como que nós vamos atuar? Não é mais agora aquela medicalização, vou dar o remedinho e acabou. Não, porque existe, de fato, um adoecimento. O remédio, ele só é um band-aid. Ele não é o tratamento. E o tratamento é o quê? É a escuta. O tratamento é a terapia. E nós, como psicólogas que somos especialistas nessa área. O psicólogo é um profissional, sem desmerecer nenhum outro profissional que vai estar atuando nessa área, mas ele tem critérios, ele tem uma ciência que ele pode, através de uma ciência, na verdade, ele atua com ética no acolhimento. E isso é muito importante a gente saber. Não é falar para o amigo, porque muitas vezes nós vamos falar para as pessoas os nossos problemas e como que o outro vai atuar. Tem um ditado japonês que normalmente a gente fala que empatia é o quê? É se colocar no lugar do outro, no Ocidente, né? Será que empatia realmente é isso? No Oriente, eles falam o seguinte, que empatia não é se colocar no lugar do outro, mas é respeitar o outro como que ele vai sentir o mesmo que você, mas em intensidades diferentes. Então, eu posso beber em goles pequenos. Ela também. Mas a necessidade dela é uma e a minha é outra. Isso é empatia. Quando nós temos essa empatia de saber que não é se colocar no lugar do outro, porque a dor do outro, você não tem conhecimento. Mas é respeitar que o outro também sente. E quando você faz isso, você vive de uma forma mais harmônica? Sim. 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 Adriana Gradice, só perguntando para você. Só fazendo um adentro antes da próxima Sim, pergunta, posso? A saúde, você perguntou aqui sobre a saúde mental, a mudança. Em 5 anos, nesse período. Sim, que a gente evoluiu. tudo que ela falou é só um adentro. Ele saiu do consultório. Está nas empresas, está nas escolas, está nas redes sociais, está nas casas, está sendo mais comentado. Porque antigamente você falava que você iria até o psicólogo, completando a frase dela, você era mal visto. Hoje não. Saúde mental é saúde. Só para completar o que ela falou. Mas pela leitura, você que está nos vendo aqui no programa, deu para entender que a empresa ela tem que ter um mapeamento de risco, né? Isso. Na verdade, para iniciar a questão da NR1. E hoje, Adriana, é isso mesmo, a NR1, as empresas têm que ter esse mapeamento de risco. E quem é que faz esse mapeamento de risco? É a grande pergunta, quem é que faz? Porque o que eu quero dizer para vocês é que hoje no mercado, quem abrir o Instagram, realmente é uma rede que eu uso bastante, tem várias consultorias dando soluções que você falou no início do programa, que é a receitinha de bolo. E é uma coisa bem complexa, pelo que eu estou entendendo aqui no começo dessa entrevista. Hoje as empresas são obrigadas, a você que está nos vendo, que tem uma empresa média, grande, é obrigado a fazer um mapeamento de risco. Quem é que faz? É o técnico de segurança? É o psicólogo? Ou ele tem que ir atrás de uma empresa especializada? Quem é que responde para nós? Você começa. Eu termino. Olha, pode ser profissionais qualquer? Não. Ele tem que ter uma tecnicidade, tá? Não pode ser qualquer profissional. Precisa ser específico? Psicólogo? Não. Fazer um mapeamento? Não.
ele tem que ser qualificado, porque isso está na NR1. Ele tem qualificação. Então, é um profissional que tem conhecimento só? Não, ele tem que ter estudo, tem que ter embasamento científico. Quando a gente está falando de qualificação, não está falando só de experiência, a gente está falando de embasamento científico, ok? Então, primeiro, nós temos isso. Segundo, quando ele faz esse risco, essa avaliação de risco, através de questionário, nós temos aí o COPSOC, Copenhague, temos QVT também, tem alguns questionários. Ele também tem que depois, após esse questionário, ele tem que fazer uma psicometria desse questionário. O que quer dizer isso? Tem que fazer uma análise. Mas é uma análise só dos dados quantitativos? Não. Qualitativos também. O que quer dizer isso na prática? Quando ele preencheu o questionário, os funcionários preencheram, você tem que ter uma tabela, uma métrica para medir qual que é a média ali esperada para estar dentro ou fora dos parâmetros que a gente vai falar de normais, tá? Mas não é só isso, porque o número não vai dizer exatamente o quanto que aquela pessoa ou aquele ambiente está adoecendo. Você tem que também ter o qualitativo, que é a observação do ambiente. E essa é uma grande diferença quando você tem profissionais que entendem, que se embasam em uma cientificidade. Então, você vai ali, se observa e você vai juntar esses dois. Então, isso faz uma diferença muito grande no retorno que vai ter para a empresa. Então, não é só quantitativo, como isso acontecia, né? Se preencher o relatório, você fazia uma psicometria ali e fazia um relatório. E quem fazia esse relatório? Qual o profissional? Nós temos outros profissionais de várias áreas aí que faziam, então, né? Exemplo, não pode falar? Né? Então a gente... porque, aproveitando a audiência rotativa do programa, que era aquela pessoa que estava nos assistindo por ele, dono de uma loja. Fala, eu preciso resolver o problema ou a solução, o nome que ele der, a NR1, eu preciso cumprir a NR1, melhor ainda. Aí eu vou procurar quem? Porque daqui a pouco, como eu te falei, a gente precisa orientar aqui no Secor Debate qual o caminho que a pessoa tem que seguir, porque é o melhor caminho dos trabalhadores também, que é um programa para o trabalhador, mas para o trabalhador tem que orientar o chefe dele. Então, amanhã depois é o questionário. Mas quem é que aplica o questionário? É o meu técnico de segurança? E onde ele vai buscar esse questionário? Ele vai achar no site do governo? E aonde ele vai ver a tabela de risco? Porque acredito eu que você fechando essa cadeia, você vai ter o risco, né, através dessa tabela em si, e aí você vai entrar com o trabalho do psicólogo, no caso, para poder você solucionar esse problema de risco, que amanhã depois vai chegar um auditor do trabalho na empresa dele e falar assim, você tem o mapa de risco? Tenho. Você tem o questionário? Tem. De onde saiu? Tal lugar. E você classificou como? Tá certo. Beleza. Você tem a solução? Você encaminhou? Caminhei, tá aqui. Então, você tá legal. Então, agora vamos ver a questão legal dentro da empresa. A empresa está tranquila. Não, essa empresa não fez, então essa empresa eu vou multar. Então a gente precisa deixar claro aqui, bem de uma forma mais simples, como que a gente faz isso para que a nossa audiência, até o próprio trabalhador se sinta seguro. Fala assim, pô, realmente a minha empresa fez esse questionário, realmente eu estou vendo um mapa de risco num quadro aqui na empresa, realmente eu teve um psicólogo que deu um encaminhamento, aí é com a gente agora aqui. A gente precisa deixar bem de uma maneira menos técnica, mais povão, para o povo amanhã, porque o que está tendo de empresas aí dando solução do problema, da norma, eu fico até assustado, porque antes de entrar aqui no ar, eu te dei um exemplo que a gente falou. Esse mais esse está igual a 2, está resolvido o problema. Eu falei, nossa, é tão simples assim. Vamos lá. Quando a gente está falando da avaliação dos riscos psicossociais, tem que ser um profissional qualificado, certo? E esse profissional qualificado, ele precisa ser exatamente psicólogo? Não, porque está fazendo avaliação de risco, né? E fazer um questionário, observar. Então, quando nós temos esse profissional que é qualificado, ele já tem uma cientificidade, se parte que tem, para fazer essa avaliação. Ok. Identificou, psicometria, ele foi lá, identificou, está abaixo ou acima da média. Se está ali na média, ok. Se está abaixo, vamos dizer, tem algo que ele identificou
aqui tem um agravante, vamos ter que implementar um plano de ação de imediato em determinada área. Como que ele vai fazer isso? Junto com a equipe demais profissionais que ele trabalha, eles vão implementar esse plano de ação, que pode ser palestra, workshop, sim, e quando necessário, se assim for, identificar a necessidade de um encaminhamento para um profissional? Sim, também. Mas na empresa vai ser a palestra ou workshop, as instruções para que aquela identificação, aquele risco identificado tenha uma mudança. Lembra a lei de inércia? Sim. Tenha uma mudança. Então, o primeiro ponto, que é o questionário, ele faz toda a diferença. Você quer comentar uma coisa, Adriana? Então, essa é a diferença. Quando você fala de profissionais qualificados, eles podem fazer questionário? Pode. Eles podem implementar o plano de ação? Pode. Porém, o plano de ação não pode ser só a palestra, não pode ser só o workshop. Ele também vai ter que ter uma visão de quando esse funcionário precisa de uma outra intervenção, uma intervenção externa, que é enviar a um outro profissional, justamente da psicologia aí, para fazer uma psicoterapia, que pode ocorrer, sim. A todos os casos vai ocorrer? Não, né? Porque quando estamos falando de saúde mental, a gente está falando também de a pessoa que é funcional e que não é funcional. Se ele está na empresa, ele é funcional. O que quer dizer isso? Ele pode ter uma ansiedade e continuar trabalhando, funcionando, produzindo, uma intensidade menor, mas ele continua. Identificou isso, o que você vai fazer? Então, às vezes, é necessário encaminhar esse funcionário que está no nível de ansiedade muito aflorado para uma psicoterapia. E vai funcionar? Vai! Se você encaminha, tem alguém que acolhe, isso dá resultado. A diferença é que antes, quando você aplicava o questionário, você ignorava esse profissional que era o psicólogo. Então, vai para o médico, ele dava um remedinho e o band-aidinho, estava tudo bem. Agora, não. Então, não é só o band-aid. Porque se você dá só o band-aid, o que vai acontecer lá na frente? Justamente o afastamento. E é isso que as empresas não querem. Mas também, você mandar embora, vem cargas judiciais. As empresas não querem. Então, ponto importante, quando o funcionário entra em afastamento, 15 dias, volta, como ele é acolhido na empresa? Como que é a fala dele? Ou dos seus líderes? Que é uma grande diferença, gente. Porque quando nós estamos falando de comércio, inclusive, né, a gente está falando aí de uma fala muito motivacional, isso é muito constante, né? Qual é a fala do líder? Em cima do... Isso que eu queria chegar no ponto, doutora e Adriana. E esse procedimento, vamos lá, tem um mapeamento profissional qualificado, tal, encaminhamento, saímos da questão do remedinho, e aí esse profissional tem um encaminhamento. Como que fica essa questão de ser um sigilo confidencial? Porque conhecemos bem o Brasil, né? Aquele é maluco, aquele cara é maluco, vive numa... Eles confundem psicólogo, psiquiatra, e, enfim, é aquela bagunça. Principalmente na operação de centro de distribuição, como eu digo assim, o pessoal de operador de pilhadeira, eu fui repositor, viu, gente? Eu sei como funciona o CD. E aí, é confidencial? E como é tratado esse profissional? Porque ele vai procurar uma ajuda, né, que já está dentro da NR1, e dentro da empresa, como que é visto isso? Já que ela falou uma coisa muito importante, você, empresário, não pode demitir, viu? Depois você recebe um processo trabalhista e eu acredito que o judiciário já leu, analisou, tem todo o estudo da NR1, e você vai ser enquadrado na NR1, vai ficar pior para você. Como que você vê a questão do profissional procurar? Ele tem uma proteção do sigilo? Ou se isso vazar na empresa, como funciona? Que ele pode até voltar pior, né? Então, a nossa profissão é ético, isso é sigiloso. Como a Alexandra falou, tem esse questionário que faz para uma empresa, né, para todos ali colaboradores que estão ali, mas quando ele entra para uma conversa ou quando a gente faz os questionários, geralmente, às vezes até anônimos, né, algumas coisas que eles não querem ser identificado,
mas é todo um processo de sigilo. Você falando dos empresários aí, os empresários, eles estão, a gente está observando, né, nessa demanda da NR1, que eles também estão assustados com o que está acontecendo, porque na cabeça deles está funcionando que eu preciso... Oi? É que é só mais um questionário. Mais uma questão. Porém, não é só isso. É uma prevenção. Se ele for analisar daqui 2 anos, mais ou menos, não falo nem 2 anos, 1 ano, ele vai vendo que quando o psicólogo estiver ali, cuidando da saúde mental dos funcionários, fazendo alguns questionamentos, mudando algumas coisas, desde os gestores, para entender o que está acontecendo, igual você falou, o operário está passando conosco, ele vai entender que vai ampliar. Tipo, um exemplo, um vigilante de um banco. É uma pressão, né? Ele não é um policial, mas ele está armado. Aí aquele vigilante, ele está num banco qualquer. Ele teve um problema com a gerência daquele banco. Então, o psicólogo, quando ele tem esse contato, ele percebe que, às vezes, ele é feliz com aquele trabalho, ele só teve aquela questão com aquele gestor. É só uma mudança de um para um outro banco. Muda o vigilante daquele local. E quando o empresário começar a entender que vai ter toda essa mudança e ele, ao invés, o gasto que ele achar que ele vai ter hoje, fazendo isso, quando ele olhar daqui 2 anos e ver que ele teve menos ação trabalhista, a gente fez uma pesquisa, eu e o Alexandre, o ano passado foi 546 milhões de pessoas com burnout, com depressão, com ansiedade, tudo em função do trabalho. O ano passado, 2025. Tá? Sim, 2025. Fica na internet, fique claro. Foi o ano passado, 2025. Então, a gente fez uma pesquisa aí científica e percebeu o quanto precisava. Eu volto lá no assunto que você falou da mudança. Está havendo essa mudança, por isso que as normas chegaram. Porque a gente está falando do trabalhador, mas o proprietário da empresa, ele também está vivendo isso. Ele tem essa pressão também, ele tem essas cobranças juntos. São os dois, né? Então dá para trabalhar toda a equipe, na verdade, desde os gestores, os donos e os operários da empresa. Uma pergunta técnica. Não sei se já está, porque o assunto é novo, gente, mas a gente trabalha com a questão dos trabalhadores, somos questionados no dia a dia. No caso de um afastamento em referente à NR1 por doenças psíquicas, o INSS está preparado para receber esse trabalhador? Porque hoje, o trabalhador sabe o que eu estou fazendo, né? Se afasta para receber do INSS. Meu Deus, quanta burocracia. O INSS passou de 15 dias, afasta, o pessoal, o famoso caixa, vai para a caixa de afastamento. Está preparado para receber esses trabalhadores? Não, por isso que a NR1 entrou, né? A NR1 veio aí justamente para diminuir esse número de afastamento que se tem justamente da saúde mental. Então, quando a gente está falando da NR1, ela é esse pacto, é assim, ó, ou vocês mudam empresa, e aí um ponto que a gente não conversamos aqui, né? Quando a gente fala, eu falei dessa inércia, do repouso e do movimento, eu estou falando justamente da cultura da empresa. Então, pensa o seguinte, a empresa, ela funciona assim, eu sou assim, ok? E ela não vai mudar. A NR1 falou assim, ô empresa, olha só, você é vendas, você é comércio? Não, vamos mudar a linguagem. O seu funcionário, ele precisa vender. Então, quando a gente está falando aí de vendas, né, comércio, vendas, né? Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, que mais vende, né? Previsibilidade, imprevisibilidade, os outros meses. Vamos lá, vocês têm que vender, O fato de cobrar constantemente, isso gera uma ansiedade no funcionário, isso gera um desconforto no funcionário, isso gera um adoecimento no funcionário. São as metas abusivas. E aí, é um ponto que temos que ter uma mudança. E aí, a NR1 veio falar assim, ó, agora você vai mudar. Então, a cultura é essa, então vai ter que mudar. Sabe aquelas buzininhas, aquelas músicas? Não, põe uma coisa mais calma, porque isso gera ansiedade, porque para a equipe, aquilo já sabe que eles têm que se mover. Não, vai ter que mudar. E tem um número mínimo para aplicar? A empresa já está 0, 1 empregado, já aplica a partir de 1 empregado?
Sim. A partir de um empregado. Então, isso é bom saber. Então, tá bem esclarecedor aqui esse bate-papo com os nossos convidados, porque a NR1, na verdade, sendo implementada do dia 26, aprovada e está em ação dia 26 de maio de 2026, e as empresas precisam se preparar. Mas eu tenho uma coisa boa para vocês, nossos telespectadores, que vocês têm uma novidade dia 20 de junho agora, de 2026, vocês vão inaugurar um empreendimento que vai tratar de todas essas questões. Tem muito assunto aqui, mas NR1 é um assunto que a gente Não pergunta tem do coração, da alma, que você está entendendo do outro lado o que quer dizer NR1. O que vai ter de bom no dia 20 aqui na região de Osasco, para os trabalhadores, para todo o empresariado? Qual a notícia? Qual a notícia boa, Adriana? Fala pra gente. A gente vai estar inaugurando nosso espaço. O nome do espaço? O nosso espaço é Pepicim, porém já tinha esse espaço lá na Lapa. Tem, né? Esse espaço lá na Lapa. Repita o nome? Pepicim. 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 Esse espaço vai ser o de, como eu falei, da Lapa já tá lá. A gente está divulgando o de Osasco, que fica aqui na Hilário. No prédio Hilário Pereira De Souza, número 406. Hilário Pereira de Souza, Fica 406. próximo aonde, Hilário Pereira? A Hilário Pereira, ela é ali na rua do Shopping União. Shopping União. Você Da que tá aí saída. é aquela de trás do Shopping União? Sim, no Isso. condomínio Jardim Brasil. Beirando a linha do trem, tem um atacadão aqui em Osasco, que tem a Praça Pulmão, ali perto do Largo de Osasco, com aquela avenida ali beirando a estação, é a Hilário. A Pepicim está lá, número 406, sétimo andar, sala 702. 406, sétimo andar. Chega lá, fala, vim aqui na Pepicim, eu vi no TV Secor Debate. E o que vai ter lá para oferecer para o público em geral? Então, no dia a gente vai fazer a inauguração, a gente vai fazer um rush. E fora as especialidades com as organizações, a gente também faz um atendimento exclusivo, né? Da pessoa estar com outro tipo de problema, ou quer fazer uma psicoterapia, avaliação, ou quer fazer uma especialidade com a neuro, né? Que a Alexandra é neuro, a minha área é mais voltada à psicanálise, é mais para escuta, para você entender um pouco. A psicanálise, ela usa uma abordagem mais da escuta. O paciente vai sentar e eu vou estar conversando com ele, eu vou prestar mais atenção na escuta. A Alexandra já usa a abordagem que ela vai falar um pouco mais, que é da TCC, e aí ela já é um outro tipo de abordagem. A gente também vai estar trabalhando com as pessoas, né? E qual é o público lá? Empresário, empresas, público em geral? Qual é o público que vocês vão atender lá na Hilário? O público em geral. O público em geral. Sim. O foco da Pepicim aqui de Osasco está mais voltado para as organizações, para os empresários, e o da Lapa está mais voltado para o particular, né? Para o atendimento particular. Então, nós falamos tanto, antes de passar para a nossa Alexandra, então falamos tanto de NR1, então tá aqui uma solução para você a partir do dia 20, a Pepicim aqui na Hilário, beirando ali, beirando a linha do trem, número 407 andar, elas vão mandar todo o Instagram, todo o telefone, você anote aí. Então, você empresário, não perca tempo, já agenda depois do dia 20 lá, eu quero conhecer a Pepicim, eu estou querendo ver aqui na minha empresa a questão da NR1, preciso de uma orientação. Não caia nesses caras aí do Instagram, que a gente não tem referência. Se está no TV Secor Debate, é sinal que funciona. Inclusive, vamos trazer eles para ser parceiros dos sindicatos comerciais, vai inaugurar, ainda não podemos ser parceiros, oferecer o serviço para você comerciário, mas em breve falaremos com o presidente Luciano Pereira Leite, a Adriana, que conhece a gente, a doutora, vai lá na nossa entidade sindical e vai fazer um convênio conosco. Então, o trabalhador também, do comércio geral, vai passar na Pepicim com aquele desconto camarada e vai pegar muita orientação. Você, trabalhador, pode ir até lá na sua repartição, no seu gerente, no seu encarregado, falar, ó, eu fui na Pepicim e não funciona bem assim, viu? Eu ouvi lá que é desse jeito. Aí o encarregado vai dar o braço a você, que nada, isso é conversa sua. Aí quando começar a chegar a conta, né, porque nós vamos fiscalizar a empresa, viu? O sindicato vai fiscalizar, o Ministério do Trabalho vai fiscalizar, porque agora nós temos 14 auditores novos aqui na região. Recém-concurso aí do governo federal, está atuando aqui. E se você duvidar, que a doutora falou aqui, ó, veio para normalizar, regulamentar, porque já existia. Então, a Pepicim está aqui. E tem telefone já, um WhatsApp para o pessoal ligar? Sim, posso. E a nossa equipe, ela é composta todas
por psicólogos. Todas? Todas. Somos em 6 psicólogos. 6. Eu como neuropsicóloga e temos mais uma neuropsicóloga aí também. Tem psiquiatria? Não temos Não, psiquiatria, não, mas nós estamos aí, são todos psicólogos, né, nossa Sim. equipe, que é um diferencial, que todos têm a abordagem TCC e têm a abordagem psicanálise. Maravilha, que tem um são WhatsApp, é especialistas. 11, né? 11 9 6907 1727. Repita. 9 6907 1727. Então, beleza. Então, anotou esse WhatsApp, já anota na sua agenda aí. Volta um pouco o vídeo depois no YouTube, aí você anota. Aí, mano, eu ouvi Pepsinha aí no programa TV Secor Debate. Tô com uma questão aqui na minha empresa meio estranha, Fala o Insta. né? Aí o pessoal daí vai falar, beleza, vamos passar aqui, vem cá. E eu ouvi aqui a Adriana falar que tem um Instagram. Qual é o Instagram lá? Arroba Clínica Pepsin. Soletra Pepsinha aí pro pessoal. PPSIN. PPSIN. Quer dizer, de psicologia, psicopedagogia e neuropsicologia. Da USP, né? É a Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina da USP, é outra conversa. Então, você está anotado aí, dia 20 vai inaugurar lá, vai ter o Rush. O que é Rush? Brush. É um café da manhã. É um café da manhã. Eles vê o horário do café da manhã e o almoço. Aí eles têm esse novo nome. Eu vou usar isso aí nos meus eventos, eu vou fazer o Rush. Brush. 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 Brush na TV Secor. É um café da manhã. TV Secor Debate é cultura. Brush. Bom, eu tenho mais uma pergunta para falar para vocês. A gente passou bastante na NR1. Para início aqui para nós nesse programa foi muito esclarecedor, principalmente para mim que atuo na área do trabalho. Vou conseguir, não gravei tudo, mas depois eu vou ver o programa todinho, vou ver tudo que falaram as grandes convidadas. Mas também queria dizer para vocês a questão da depressão pós-pandemia. A pandemia foi aquele negócio que ninguém acreditava que ia fechar tudo e acabar. Confesso a você, Adriano, nosso trabalho no sindicato era fiscalizar as empresas que não sabiam o que fazer naquele momento. Teve um momento que eu desci a Castelo, que eu fico ali na região de Itapevi, não tinha ninguém. Era meu carro e eu. Eu falei, nossa, será que é aquela música do Raul Seixas, no dia que a Terra parou? E eu fui lá no sindicato, porque nós tínhamos que fiscalizar que tinha empresas, pasmem, que abria sem máscara, sem nenhuma proteção, e tinha aquele negócio de alimentação, colocava um saco de arroz numa loja de material de construção e abria, dizendo que vendia arroz e feijão. Então, teve todo esse período que foi um grande choque para os trabalhadores, e depois sobrou a questão do pós, né? E na psicologia é interessante como que vocês, que a Pepsin tem tanto tempo no mercado, viu esse pós-pandemia na questão dos trabalhadores? Qual foi a sequela? Nós vimos não só após, durante, muito luto, muito medo, muita imprevisibilidade. Por quê? Porque você não sabia o que esperar da pandemia, que você falou. Mudança de trabalho, a pessoa se adaptar ao trabalhar em casa, porque, como você falou, você foi na empresa, você não estava vendo ninguém. Então, as empresas que foram se adequando, eles foram trabalhando em casa. Isso também causou medo. Porque tudo que muda, o ser humano, você, eu, ela, quando você tem essa mudança repentina, te causa um impacto. E aí, isso causou já durante muita ansiedade, porque a pessoa tinha uma rotina de ir lá, de trabalhar, de sair, de pegar seu carro, de tomar seu ônibus, enfim. E nesse impacto que foi causado, quando ela fica dentro de casa, que ela já tem essa rotina, ela começa a criar aquela ansiedade, como posso estar falando aí? É justamente porque você, com quem conversar? Sim. As pausas. Sim. As pessoas fazem falta, viu? Sabe? Sim, somos seres humanos. Habilidades sociais. Conversar com o outro, né? Você aprende com o outro, você se percebe a partir do outro. Eu pertenço ao quê? E de repente, eu estou dentro de casa, não tenho nada.
trabalhar dentro de casa, se você não faz pausa, porque no trabalho você ainda faz uma pausa, né? De 2 minutos, vai no banheiro, toma um cafezinho, conversa com o vizinho da loja seguinte, com o seu colega de trabalho. Em casa você não faz isso. A criança, ela não brincar, ela pula, né? Salta. E E tem em a questão casa do não tem. medo, né? E o Às vezes, ambiente, às medo. vezes, da empresa é adequado, da casa também é adequado, mas é diferente. Às vezes a empresa onde está dependendo um funcionário, está lá, aquela claridade, a empresa está trabalhando, ou as empresas que estão trabalhando já nas normas corretas aí, tem a claridade, o banco certo. Na casa, ele não estava esperando por isso. Ele foi se adaptando. Ele sentou numa cadeira para ligar um computador, às vezes a empresa não mandou um computador. foi onde explodiu o home office, no caso, né? Sim, E até hoje as empresas até levaram vantagem, porque deixou de alugar luz, água, transporte, né? E agora viram que teve que voltar tudo que era antes, né? Porque, na verdade, estava gerando uma questão que a pessoa, às vezes, você trabalhava mais na sua casa do que na empresa, então, tá? Então isso você que eu estava ia ali à falar. disposição, aquela sensação de, liberdade. Tem uma empresa aí do segmento aéreo, não vou falar o nome, que ele tinha que logar o computador e tinha as pausas no log do computador e a câmera. Então ele ficava na casa preso, em frente à tela, e ele não podia ir no banheiro, ele tinha as horas de pausa, entendeu? Aí eu falo para vocês, para ir avançando. Voltou tudo, qual foi a sequela dos trabalhadores? Então, a sua pergunta inicial, veio a depressão, né, Alexandra? Sim, Veio a veio. depressão, a ansiedade foi para um quadro depressivo, e aí você vai entendendo cada um, né, que somos únicos, né? E aí essa depressão, essa ansiedade, ela é mascarada. Como? Nível de ansiedade, de atenção. Aí nós temos excesso de lauda, até inclusive de TDAH. Mas está mascarado. Por quê? Você tem uma ansiedade, você tem sintomas de TDAH, de atenção, sua atenção diminui. Você tem uma ansiedade, ou também diminui seu nível de atenção. Então, o que se colocaram? Tudo no TDAH. E será que é um TDAH? Entendeu? Então, para você ver que a questão de estar em casa, no isolamento, ela trouxe muitas sequelas. Sequelas essas ainda que estão sendo analisadas, sequelas essas que estão aparecendo, sequelas essas que ainda a população, ela coloca nomes, ela atribui a um diagnóstico. E se nós pararmos para pensar, é justamente esse sofrimento que se teve. Luto constante, luto do quem eu era, luto do que eu perdi, luto das pessoas que eu perdi, porque o luto não é só do que eu perdi no falecimento, mas do que eu era, das coisas que eu tinha. Então, é um sofrimento. Temos a questão da ansiedade, porque o que esperar, como que vai ser? Imprevisibilidade sempre. E a questão do com quem conversar. Quem eu tenho? O que vai acontecer? Como dividir isso? Não tem. Aí eu vou pegar a deixa de vocês. Sobre a Na grande pandemia. população em si, foi onde teve a explosão da rede social em si, Instagram, aquele negócio lá que é viciante, chama-se TikTok. Você vai subindo o dedo aqui, é um vídeo mais engraçado que o outro, o cara fica na tela 1 hora, aí o cara acorda da câmera e vai pro TikTok para ver o que tá passando, ou no Instagram, tá? E como que vocês, na área da psicologia, vê essa questão da rede social, que hoje tem pessoas que vão no banheiro com o celular, dorme com o celular embaixo do travesseiro. Como que é essa questão da psicologia? Porque, na verdade, ele tem muitos amigos no Instagram, mas, na verdade, quando ele vai ver, não tem ninguém, né, na nossa visão. E como que vocês veem essa questão? É uma doença? É um problema? O que é isso? Na verdade, eu vejo que você tem que usar as redes sociais de forma adequada, com limites, com pausas. Por quê? Porque o que você está vendo hoje em dia? Você vai usar o seu próprio WhatsApp, você acelera o áudio em o dois. áudio. Isso causa uma ansiedade. Tá vendo? Então, e as gerações que estão vindo aí, não só o celular, os mais velhos ainda você vê que é a sua mensagem. Você vê crianças mudando de canal o tempo inteiro. Assim, em menos de 5 minutos ele consegue ver o YouTube, ele é de uma rede social. E o que está causando isso? Um aceleramento vai fazer mal. A criança, ela tem que ter essa frustração, né, Alexandra? Ela tem que ter essa calma, ela tem que entender que ela não tem que ficar mudando tudo toda hora. Exatamente. A ansiedade, né? Porque você traz. É aquilo que a gente estava falando. Você antes estava no trabalho,
Você selecionava as pessoas que você queria conversar? Não. Passou a ficar dentro de casa, você passa a selecionar. Por quê? Isso aqui trouxe isso. Deixa eu selecionar com quem que eu quero conversar. Ah, esse eu quero responder, esse eu não quero. Mas é um limitador, porque eu vejo que alguns pais, para acalmar a criança, eu vejo no shopping direto. Nós estamos próximo do Shopping União, a criança chora, a criança tem 2, 3 anos, dá o celular. Mas os resultados estamos aí, né? Então, Existem resultados para isso, né? é o que eu estou Nível de conversando, ansiedade. que eu estava conversando com você no A começo, criança se cala. que para minha visão, acho que para a Alexandra também não é correto. Tem que voltar um pouquinho aí atrás em questão da rede social, como eu falei, ela tem que saber usar a rede social. O pai também, eu até brinco com a Alexandra, não é a criança, ela suga, ela é uma esponjinha, ela suga o que os pais vão fazendo, que nem você falou, você viu no shopping, você presenciou aquele celular ali para acalmar. Entendo que o pai trabalha, que tem uma vida corriqueira, só que assim, tem que ter esse momento, né, de pausa. O que você estava perguntando vai causar essa ansiedade nessa criança. E futuramente, essa própria rede que está causando essa ansiedade, com muita desinformação, essa criança pode correr o risco de vir uma depressão aí. Por quê? Ela começou na rede social a se comparar com o outro. Então, tem que ter limite, tem que ter muita conversa, muito diálogo. Eu acho que antes de uma criança ir até um consultório, passar com um psicólogo, tem todo ali, igual a gente falou do mapeamento aí da RN1, a gente tem que ser mapeamento dentro da casa. O que está acontecendo? Como os pais são? Porque a criança só é resultado do que está aí, né, da sociedade. E eu acredito que tem que ter uma pausa para observar tudo, para não causar uma criança ansiosa. E é aquilo, né? Comparativo. Isso aqui traz comparação, né? Você olha o tempo todo, você fica se E comparando. o engraçado, Alexandre e Adriana, é que antigamente você ligava para a pessoa, alô, hoje você manda uma mensagem perguntando se eu posso te ligar. Eu sou ainda daquela que eu ligo. Eu sou. Não, é interessante que às vezes você liga, não atende. Aí você manda, posso te ligar? E a pessoa, um momentinho só. É uma coisa assim, totalmente, um tempo atrás que não tinha celular, as pessoas se relacionavam melhor e ninguém tinha tanto problema assim, não sei, porque eu não sou da época, mas a percepção que Sou da fica época. que a pessoa não tinha tanto problema Quando... psicológico, né? Que a gente via as pessoas, cumprimentava, conversava, e hoje não. Hoje a pessoa tem milhões de amigos, seguidores, que é uma questão de comparação, porque no Instagram tá todo mundo feliz, veja só. Não tem foto ruim, o cara tá lá na Disney, o cara tá lá na Pepsi, dando joinha, né? Vai ter muita foto lá na Pepsi, todo mundo. Só que quando ele chega em casa tá vazio, tá ele e o gato. É interessante, por exemplo, na Lapa, na Pepsi na Lapa, a gente tem a sala cheia de jogos, né? Jogos mesmo. Eu tenho tabuleiros de xadrez, tabuleiros, trabalho muito com isso. Então, quem vai quer jogar. Por quê? Porque é algo que você perdeu, né? Hoje você joga aqui sozinho, você e o computador. Então, você vai para um espaço que tem jogos, e isso é muito bom, eles querem jogar. Isso faz parte até da nossa observação. Como a gente estava falando aqui das pessoas que trabalham em casa, eu estava procurando aqui, há uns tempos atrás, né, Adriana? Lembra? Recorda? Eu fiz um bilhete para minha família, coloquei o cérebro estressor, o cérebro em pausa e o cérebro trabalhando. E para mandar para o meu marido, para os meus filhos, que eles tinham que parar 5 minutos para tomar um café, respirar, para não dar aquele trabalho contínuo, porque eles trabalham na área de TI de casa. Aí eu fiz uma arte e mandei, ó, a partir de agora, meus queridos, vamos dar uma pausa. Olha como fica o seu cérebro quando você está trabalhando sem pausa e o seu cérebro com pausas. E coloquei, estabeleci que chega no horário do almoço, eles vão parar e ao longo do dia eles vão dar pausa de 5 minutos para o cérebro respirar. Então, são observações que a gente não faz. Não faz dentro de casa, na atividade do dia a dia. Não faz para quem está trabalhando de casa, dentro de casa, trabalhando de casa. E também no trabalho. É preciso que os funcionários tenham esse momento de 5 minutos. 5 minutos está ótimo. O funcionário vai, toma um copo d'água, volta, toma um cafezinho, volta. É necessário isso. Um momento de pausa, o seu cérebro relaxa. Sabe, o respirar profundo é importante. O cérebro, ele vai te dar respostas, mas precisa. Quando ele está em constante pressão, sem pausa,
ele vai no automático, ele não vai pensar, e ele vai reagir sem observar que ele está reagindo. É isso aí, nossos telespectadores. Estamos indo para a reta final aqui do programa. E o assunto NR1, um assunto muito agradável aqui com a Adriana, com a Alexandra. Mas a gente vai ter que ficar por aqui. E a gente vai ouvir aqui a mensagem final. Começa aqui pela Adriana ou pela Alexandra, vocês podem ficar à vontade. Adriana? Aos trabalhadores aqui dos sindicatos comerciais da região, os trabalhadores em geral, para toda a população de Osasco, já que vocês vão estar aqui dia 20, aqui a Pepsim, aqui na unidade de Osasco. Mensagem final, pode falar aqui para essa câmera aqui e passar a mensagem. Eu até escrevi uma mensagem aqui, eu gostaria de estar lendo. A saúde mental não é luxo, é prevenção, dignidade, produtividade, sustentável e responsabilidade coletiva. O que eu quis dizer com coletivo? Todos nós tem que ter acolhimento com o outro, na minha visão. Um pouco de uma escuta mais tranquila, mais afetiva, com mais qualidade. Enxergar o outro como ser humano. Isso é importante, né? Agora você, Alexandre Kyoto, a câmera é sua. Kyoto, uma cidade linda, mas... Mensagem para todos aqui de Osasco, trabalhadores para todos. Para vocês todos, orientação noites de sonos muito boa. A partir das 18, você se prepara para dormir. 18 horas, é orgânico isso, é biológico. Se prepara para dormir. Meia-noite, sono profundo, sono REM, que a gente fala da higiene. Então, é necessário uma boa noite de sono para diminuir a ansiedade. Alimentação boa, diminuição do nosso querido companheiro celular. Sim, interaja mais com pessoas, converse mais com pessoas. E para vocês, empresários, gestores, valide o que o seu funcionário está trazendo para vocês. O que ele está trazendo é informação de como ele está se sentindo. Se você não consegue ajudar, passe para uma pessoa que possa ajudar. E a Pepsim está aí para isso, para ajudar aquele que precisa. Bela mensagem, obrigado, Alexandre. Um prazer te conhecer pessoalmente. A Adriana Gradice já se conhece de outros trabalhos. 15 anos. Muito obrigado por ter vindo no TV Secor Debate. Eu tenho certeza que o pessoal vai lá na Pepsim. Você que tem problema tem experiência no trânsito aqui, ó. Vai que eu já utilizei o serviço da Adriana, é especialista e agora com esse novo empreendimento. E a TV Secor Debate fica por aqui. Agradeço as minhas convidadas aqui. Volte sempre, a casa é nossa, né? E fique sempre aqui conosco, não fique só, fique sócio. Você entre no site dos sindicatos comerciais www.secor.org.br, acesse lá, fique sócio, acesse nós nas redes sociais, Facebook, Instagram. Estaremos no próximo programa aqui, se Deus assim permitir, diretamente dos estúdios da Wiz Mais Vídeo Digital aqui na Campesina. E até a próxima e fiquem com Deus.